Me chama na ZL que eu vou levar minha base. Me chama na ZL que eu vou levar minha base. É toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, o toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, me chama na ZL que eu vou levar minha base. Me chama na ZL que eu vou levar minha base. É toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera, toma, toma, é do Marcos. Dentro de Itaquera. Oi, amigos, tudo bom? Bom se você tá aqui pela primeira vez. Não acho estranho, normalmente existem músicas felizes nesse canal. É porque às vezes ou você tá aqui a primeira vez, ou você tá aqui há pouco tempo, tipo, sei lá, uns 10 anos e o Santos não tinha um jogo bom. O Sete acabou de postar que é a primeira vitória do Santos depois de primeira vitória de virada do Santos depois de 470 dias. Então, assim, se você é novo aqui ou se você não está acostumado com isso, isso normalmente acontece. Sou uma pessoa íntegra, eu sou uma ótima pessoa, uma pessoa centrada. Postei hoje no meu Instagram, se você não me conhece, @parcelamento cientista, que acabo de me formar no meu MBA, mas ao mesmo tempo eu sou essa pessoa lesada, porque eu preciso pôr isso pra fora. Vocês precisam pôr isso pra fora. Que é toma, toma, é do Marcos dentro de Itaquera, é toma, toma, é do Marcos dentro de Itaquera. Porque assim, pra que eu tô aqui? Pra não ser racional, pra não ter nenhum tipo de linha de raciocínio, pra apenas sentir uma vitória em clássico. Eu não tô menosprezando o Corinthians, se existem corintianos aí, um abraço por estarem assistindo. Eu estou feliz porque o meu time estava numa desgrama, independente da fase do Corinthians. Você pode me falar, mas o Corinthians nem tá jogando tão bem. Dane-se. O Santos não joga bem. Independente de quem ele joga, pode estar na melhor ou na pior fase. O Santos não joga bem. E hoje o Santos jogou bem. Hoje o Santos teve algo que não tem há muito tempo, que é poder de reação. O que define hoje esse jogo do Santos foi não abaixar a cabeça após o primeiro gol. É claro que assim, o Corinthians, no primeiro tempo, eu senti que o Corinthians conseguiu, o Santos consegue segurar essa partida. As melhores chances, principalmente aquela bola na trave, foram do Corinthians, não tem o que a gente questionar. Mas no segundo gol, acho que até aqueles 5, 6 minutos, mais ou menos, quando foi o gol do Jô, que até Jô de novo, né? Ano passado, os melhores jogos do Jô foi contra o Corinthians. O Jô entra, faz o gol. A hora que eu vi o Jô entrando, seus 2,35 m, eu falei, não é legal. Jogador muito alto jogando contra o Santos nunca é bacana. Mas ele faz o gol, mas o Santos não se perde nisso. O Santos continua jogando bem e isso é incrível, porque o Santos jogando contra o Palmeiras, principalmente fora de casa, mesmo contra o São Paulo, jogando os clássicos de fato fora de casa, não vinha fazendo isso. Tomava gol porque normalmente perdeu os clássicos fora de casa. Acho que o último clássico que foi o quê? Aquele gol do Jobson contra o São Paulo fora de casa. Normalmente fora de casa, realmente o Santos tem uma dificuldade muito grande de se impor. E, cara, tinha torcida, não era um jogo simples, é Itaquera, independente de formação. Porque se o Santos tem formação, o Corinthians também tem formação. O Corinthians tava sem o Cássio, sem o William, tava um time sem o Cantídio, tava um time, assim, com o técnico super abalado, talvez caia o Silvinho nas próximas horas. Mas, ao mesmo tempo, é um Santos que, assim, realmente, hoje, se você olha os 11 do Santos hoje, é muito próximo do ideal que a gente tem. O João Paulo é o ideal, a zaga com Kaique e Bauerman é isso, não dá pra inventar. Principalmente com o Velasquez não jogando bem. Velasquez hoje não conseguiria melhorar essa zaga. Hoje o melhor que a gente tem é Kaique e Bauerman. É colocar o Luiz Felipe fora, que até o Luiz Felipe tem um histórico ligeiramente complicado contra o Corinthians. Vou só desligar a TV que tá... Desligou. Tava uma luz na minha cara. Eu acho que assim, até o Luiz Felipe tem um histórico de um jogo contra o Corinthians que ele não vai bem. E o Velasquez não vem bem. Precisa até entender o que tá acontecendo com o Velasquez, porque saiu nas últimas partidas do ano passado, não volta bem esse ano. Mas beleza, ok? Condicionamento. Laterais, cara, eu bato nessa tecla. Tudo bem, não foi o melhor jogo do Lucas Braga? Não foi. Mas eu não vejo o Lucas Braga como ala. Eu acho que o Lucas Braga ele tem muito mais potencial como ponta. Você joga ele como lateral, ainda mais que o primeiro jogo a gente perdeu o Pirani. E no segundo jogo, o Santos não conseguiu criar, porque o Marcos Leonardo não estava tão bem, ficou tudo pro Lucas Braga e ele não consegue fazer essa criação sozinho.
Ele é um jogador do passe e tal, ele é um jogador que corre, mas ele não é um jogador que define tão bem. Ele é muito mais um jogador que ajuda na construção da jogada. Como o Marcos Leonardo não estava tão bem, ele não jogou tão bem na segunda partida. Então, eu gosto de 2 zagueiros e eu gosto de laterais. Eu gosto disso porque eu acho importante que a gente tenha pontas, e eu acho importante que o Maddison consiga também ajudar mais na defesa, porque se ele fica muito lá na frente, ele não consegue. Por mais que o Maddison às vezes não seja tão efetivo, ele é alto. Pro time do Santos é importante ter esse lateral alto. Acho que o Felipe Jonathan ainda precisa entrar melhor no ritmo, e tá tudo bem, é o primeiro jogo dele, ele é muito importante. Eu só acho que assim, o Felipe Jonathan tava jogando muito bem no meio. Então, assim, será que a gente consegue voltar ele pro meio, usar mais vezes o Lucas Pires, que até o jogador entrou bem na partida, entrou até de cabeça erguida, gostei. As alterações do Carille foram inteligentes hoje, o timing do Carille foi inteligente para as mudanças também. Então, não sei, eu acho que tem que entender com o jogador também a felicidade dele, porque a felicidade dele vai ser onde ele vai jogar melhor. Ano passado, os melhores jogos do Felipe Jonathan foram pelo meio. E até você pode ver que hoje, mal começou a partida, sei lá, não sei se já tava no meio do jogo, mas o Felipe Jonathan foi lá e fez o quê? Chutou de fora da área. Ele é esse cara que chuta de fora da área, que eu venho reclamando aqui há um tempão, que jogos difíceis precisa chutar de fora da área. Quem mais fez isso também foi o Ângelo. Então, assim, é muito importante que isso aconteça. E a gente não vê, por exemplo, Camacho, a gente não vê o Zanocelo, a gente não vê esses meninos, o próprio Sandri, se estivesse jogando, não são garotos que normalmente chutam de fora da área. Isso também é relevante, independente se você é atacante ou não. Quantos gols que a gente já viu que bate ali, bate aqui e entra. O Santos precisa também disso. No meio de campo, eu acho que assim, o Camacho ainda precisa evoluir um pouquinho mais. Eu acho que talvez de todos os jogadores, o Camacho seja o cara que eu quero mais que melhore, porque era o cara que eu espero um pouquinho mais. O Velasquez estava meio oscilando o ano passado, até não tinham jogos tão brilhantes. O Camacho fez jogos muito bons. E quando eu vejo o Santos olhando, sei lá, pro Luan, para uma possível contratação, se trouxesse o Luan, eu não entendo muito bem essa questão, porque o Luan, mesmo jogando de meia, ou como o PVC falou, jogando de segundo volante, eu não sei se exatamente é essa posição que o Santos precisa, ou se ele olhar para esse tal Alisson com um pouquinho mais de habilidade, que a gente poderia ter logo na frente da zaga. Então, acho que o Santos, nesse momento, não vejo o Luan encaixando tão bem, até porque o Sandri vai voltar. Não sei se ele vai querer jogar, por exemplo, com o Sandri, com o Zanocelo e com o Goulart nesse meio de campo. Não sei, até porque o Zanocelo tava meio que jogando de primeiro, segundo volante também. Hoje eu já achei que eu vi uma evolução no Zanocelo, sim. Então, existiu essa evolução. O Marcos Guilherme também saiu, o Goulart foi muito inteligente para preservar o jogador. O Marcos Guilherme entra bem. Eu acho que o Marcos Guilherme, ele é muito, eu o vejo muito como um copete. Um jogador que talvez não seja brilhante, mas que seja útil e extremamente esforçado. Acho que é difícil a gente falar, puta, o Marcos Guilherme tá um morto em campo, um morto. Não faz... É difícil. A gente pode falar que ele tá errando, tá com a cabeça na lua, a gente pode falar isso. Mas que ele está morto e sem vontade, a gente não fala. E falando do Goulart, eu acho que assim, até hoje foi interessante, né? Vendo do outro lado do Renato Augusto, eu espero muito que o Goulart se espelhe no Renato Augusto, um cara que vem de fora, vem de um mercado, como fala, não é aleatório que eu quero falar, um mercado diferenciado e consegue mostrar um outro nível de futebol. O melhor jogador hoje foi o Renato Augusto, como eu falei, tava sem o William, o Corinthians ainda tem contratações, teve o William, tem o Paulinho, tem muita gente pesada para chegar, também não foi um dia ótimo do Roger Guedes, mas o Roger Guedes também, são dois casos que vieram de mercados, você acha que os dois vieram da China, mas que vem de um mercado que é mesmo, às vezes a gente fala, puta, não sei o que tá acontecendo na China, será que o futebol da China é fraco? E não, o Renato Augusto tá mostrando uma tática e uma inteligência, uma visão de jogo diferente, e eu espero isso do Goulart. Eu não espero que o Goulart corra igual o Marcos Guilherme. Eu espero que ele pense o jogo e que ele finalize. Hoje, no Santos, a gente precisa que alguém que pense e finalize. No âmbito do mundo das ideias, o Goulart é perfeito. Porque a gente precisa hoje. Ele é inteligente, ele pensa e ele finaliza bem, pelo histórico dele. Vamos esperar que isso aconteça. Acho que é uma estreia boa, não é um cara que tava perdido em campo ou sem condicionamento. O que ele tá mesmo é sem a sintonia dessa equipe, de maneira geral, o que é normal. Mas entre os passes, entre algumas jogadas, esse posicionamento, você percebe, ou talvez seja muito que a gente queira perceber, mas você percebe um cara mais inteligente. E principalmente ele jogando ao lado, que é o meio de campo do Santos, de caras
muito jovens, que é o Santos Futebol Clube. Realmente não dá pra comparar, né? Você olhasse até essa semana e falar, porque o Patati não vai subir e tal. Pô, hoje não tem 16 anos. É claro que também vai toda da análise de desempenho do Edu e do Carille, mas vai além de idade, né? Porque você olha o Ângelo e você olha, por exemplo, o próprio Sandro e o Pirani, são dois meninos que são muito magrinhos também, né? Não é questão de corpo. Até eu achei hoje o Ângelo bem mais fortinho, né? Eu gostei até disso, porque infelizmente é importante. O jogo de embate, quanto melhor o Ângelo for, mais forte vão chegar no Ângelo, vai ser pior pra ele. E que felicidade que é ver Ângelo na ponta, né? Eu acho que assim, por tanto tempo a gente passou com essa mágoa com o Marinho, caindo, não jogando bem, estressado. Aí hoje ele vai, marca no Flamengo, fala um monte de atrocidade na última semana só pra provocar. E peraí, bacana, Marinho, tchau e bênção, a gente tá com o Ângelo agora e ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que em termos de, como eu posso falar, o Ângelo hoje ele é um cara mais diversificado, ele chuta de fora da área, ele consegue bater, ele consegue fazer cruzamento, ele ainda não bateu falta, pelo menos hoje ele não bateu, mas ele é um cara que eu vejo fazendo várias funções no ataque, isso é extremamente importante pro Ângelo. Eu acho que o Ângelo, como eu falei do Marinho, ele é muito menos cai-cai, ele quer a partida, diferente às vezes até do Marcos Leonardo, que é um cara que cai mais, pede mais a falta, mas o Marcos Leonardo ele finaliza melhor, ele tá presente. O Caio, por mais que o Caio falasse muito que o Caio voltava muito pra ajudar na marcação, o Marcos, do jeito dele mais centroavantão, ele fica mais pra lá e ele tá sempre presente. Acho que uma das nossos questionamentos com o Caio é, poxa, a bola chega, mas o Caio às vezes não tava lá. O Marcos tá. Então assim, como eu falei, Lucas Braga acho que não foi talvez a partida de destaque dele, mas de maneira geral, o time conseguiu ter esse poder de reação junto. Foi um jogo bom coletivo. Até o gol com o toque do Marcos Guilherme, depois o pênalti também cobrado pelo Marcos Leonardo. É um Santos que olhou com respeito para essa partida, o que a gente estava pedindo. E até olhando a entrada do Lucas Pires, a entrada do Batistão, a entrada do Sanches, acho que ainda a gente precisa de mais essa vivacidade do Sanches, né, que a gente espera, mas o Léo Batistão também entrou bem. Cara, de maneira geral, assim, eu gostei muito do jogo de hoje. Importa demais, porque é Itaquera, porque é clássico, porque é de virada. Cara, se você juntar aí fora de casa, clássico e virada, acho que você vai achar o último jogo em 73, entendeu? Porque, assim, faz muito tempo que a gente não vê um Santos fazendo uma atuação sólida. Um Santos que encara o Corinthians com muito respeito, como tem que ser, mas que se impõe. Porque por mais que o Corinthians seja o grande Corinthians, nós também somos o grande Santos. E a gente precisa ter mais respeito com o Santos, desde a camisa, desde a nossa história. E não pode, de maneira geral, de maneira total na vida, fazer o que a gente fez ano passado. É o que eu falei, chegar no ponto de você precisar de um jogo para se manter no Paulista é vexame. E eu não quero passar por isso de novo. Esse jogo foi incrível, eu vou curtir ele a vida até o final de semana, mas a gente precisa olhar para o Campeonato Paulista com respeito. Não tá mais no momento de chamar ele de Paulistinha e só olhar a Libertadores porque não tá na Libertadores. Ah, a Sul-Americana é fácil, já caiu com o São Paulo e caiu também ano passado. Então, assim, olhar os campeonatos com respeito porque a gente não merece passar o que a gente passou ano passado. Tô muito feliz porque além da vitória houve uma evolução. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não me segue, @imparcialmente santista também no Instagram. E toma, é do Marcos dentro de Itaquera.